muito boa noite. Temos agora o prazer de receber o novíssimo candidato às legislativas, Miguel Rocha. Olá, Miguel, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Alguma mensagem quer deixar aos portugueses? Mensagem, ainda não tenho assim... Sim. Ainda não tenho assim muito para dizer, mas posso-vos dizer que sou mais um, não deles, de vocês, e que isto não é a minha profissão, por isso se eu estou a despender do meu tempo é para vos ajudar, a vocês, a mim e a vocês também. O que é que vocês acham desse candidato? Eu acho que ele faltou firmeza na voz. Completamente. Ele estava a falar com A parte imenso final, receio. a parte que fala. E tem que ter garra. Tem que ter garra. Exato, não tem acima garra de nenhuma. tudo. Ele falta... Convicção. Exatamente, é isso a palavra. Vi uma entrevista sua, tal como as pessoas do Focus Group, e aquilo que foi dito, o seu discurso ainda estava muito desconexo e com pouca força. Você precisa ter força durante o seu discurso, transmitir confiança no seu discurso. Você tinha um discurso destruturado, ou seja, notava-se claramente que você não tinha pensado o que é que ia dizer, e é fundamental que as pessoas tenham a noção exata daquilo que você pretende fazer e que é uma pessoa capaz de o fazer. Apresentar aqui o candidato Miguel Azevedo Barbosa Rocha. Prazer. Pedro Correia é um jornalista com muitos anos de carreira, que já há algum tempo a esta parte tem vindo a colaborar connosco. É ele que vai fazer agora o media training consigo, para o preparar um bocadinho melhor, para alertar para algumas questões relacionadas com a melhoria da sua forma de comunicar e de interação com os jornalistas. A relação com os jornalistas é sempre potencialmente hostil. O jornalista tem como missão fundamental não servir de câmara de eco ao discurso, seja de quem for, mas fazer de contraponto. Agora, o Pedro vai-lhe fazer algumas questões relacionadas com a imprensa de hoje e vai testar sobre algumas coisas. Você precisa transmitir as suas mensagens. Esteja relaxado, tente usar já as técnicas todas que já foi aprendendo. Do seu ponto de vista, não deve perder tempo a criar uma relação empática com o jornalista. O verdadeiro interlocutor, quando está a falar para uma câmara de televisão, não é a pessoa que está ao seu lado ou à sua frente, mas são as pessoas que estão lá do outro lado em casa. E eu começo por lhe perguntar se é um leitor atento dos jornais que se vão publicando. Pedro, desde já quero agradecer o convite. Isto parece tudo muito simples, mas não é. A prova é que há muitos políticos que, quando são levados a uma televisão, aquilo é uma desgraça, não é? Com a transparência Fugiu, desculpe. Com a transparência, com essa... Corta. Desculpe, estou muito nervoso. Peço desculpa ao meu amigo telespectador, meus amigos de casa. É a primeira vez que me candidato. Eu devo ser agressivo com o jornalista? Não, nunca se deve ser agressivo com o jornalista. A ação está uma porcaria. Candidato, ele me tira um minuto. Eu tenho certeza que seus eleitores que estão nos assistindo gostariam de saber sobre as suas propostas. O entrevistado sou eu. Pelo contrário, tem que criar uma corrente empática e isso passa por ter uma atitude, desde logo uma atitude de naturalidade. A televisão é um raio-x, escrutina perfeitamente quando a pessoa está a ter uma atitude artificial de pose. E gostava de deixar isto bem claro aos eleitores, que a minha prioridade são os portugueses e não irei desistir enquanto não vir concretizada esta minha promessa. Políticos que falam e dizem é preciso termos calma, serenidade e assim, mas se as mãos nunca mais estão sempre a mexer, por exemplo, você está com uma caneta na mão, se estiver permanentemente a mexer com a caneta, isso desmente as palavras de serenidade que você esteja eventualmente a procurar transmitir. A referência ao desconforto, eu faço pelo contrário uma referência ao conforto de ver que o índice de confiança dos consumidores... O soundbite é uma expressão que fica no ouvido. Vou-lhe dar o exemplo do Passos Coelho, quando desfez a grave crise política de julho de 2013, indo à televisão e dizendo: não me demito. Não abandono o meu país. Não era preciso dizer mais nada. Tudo o essencial ficou dito com essas três palavras. As aparências iludem. Mas, por outro lado, em política, o que parece é... Isto serve para mostrar como a roupa, a aparência pode
Definir uma opinião. Sim, e a atitude, e definir uma atitude, ou seja, é a chamada comunicação muda. A minha roupa fala para quem, então? A sua roupa, por exemplo, neste momento, fala para um público jovem, urbano, com habilitações acima da média. Se quiser falar para um público, uma esquerda mais radical, por exemplo, esse blazer já estaria aí a mais, eventualmente. Há políticos que cometem esse erro de, querendo agradar a todos, acabam por não agradar ninguém. Teve a oportunidade de ver alguma coisa sobre as propostas que o PSD e o CDS apresentam ao eleitorado? Esta não sei. Que não li. Não leu? Então não teve curiosidade? Quer dizer, vou ouvindo... Quer dizer, não li... Há bocado estava a dizer que se comunica também bem com o silêncio, mas é quando o silêncio é voluntário, não é? É propositado. Não sabia. É fundamental usar verbos fortes, simples, claros e que toda a gente compreenda. Ir, dar, dizer, fazer, evitar palavras como exponenciar, externalizar, intervencionar. Estamos a tratar o nosso público como se fosse assim um iliterado, claro. Não. Quando quer falar a um auditório de caráter muito generalizado... Tem que ser claro e conciso. Tem que ser claro, conciso e compreensível. Não fica um bocado perplexo como leitor atento de jornais, vendo nas bancas uma primeira página deste género? Não. Evitar também o jargão, a gíria e os coloquialismos. Se puder dizer professor, não diga docente. Se puder dizer receber, não diga recepcionar. Se puder dizer muito, não diga bué. Ninguém nos emprestava cheta. O Estado ia buscar pilim para se financiar e ninguém nos emprestava cheta. Pedro, obrigadíssimo. Acho que consegui controlar A forma como interagiu com a Câmara pareceu muito falso, uma coisa muito forçada. Mas há coisas bem piores. A questão dos transexuais. Isto é um tema. Você quer afastar-se da esquerda radical, você não precisa de falar de temas fraturantes. Dos títulos de hoje, o que é que lhe chamou mais a atenção? Possa destacar desde já. Salta à vista este transexual. Há uma empatia, eu moro perto da Conde Redondo. Eu comecei até a criar uma certa relação com essas mulheres de Conde Redondo. E acho engraçado então a Júlia Pereira, que seria um António desta vida, poder ter voz. Está-se a referir à foto de principal de capa do Diário de Notícias, que tem uma entrevista com a candidata do Bloco de Esquerda, que aos 25 anos é a primeira transexual a candidata a deputado. Acha importante haver estas inovações na cena política portuguesa? O eu estar aqui é exatamente para dar espaço a todos. Acontece, são coisas que acontecem, não podemos discriminar só porque... Coitado. Ainda por cima disso, coitado, mesmo sendo transexual. Isso mesmo para as pessoas que são um bocadinho mais adversas, mais conservadoras, isso é uma coisa que fica... O desrespeito por alguém é uma coisa que fica terrivelmente mal numa entrevista. E depois também não há necessidade de você falar tanto do seu passado. Dá a sensação que você está a tentar, de alguma maneira, manipular o eleitor, não é? Mas não é esse o trabalho que nós estamos aqui a fazer? Não. Nós estamos a trabalhar as suas características, aquilo em que você acredita. Acha que o cidadão comum se sente representado no atual quadro político ou partidário em Portugal? Faz falta uma nova voz. Tal como faz falta uma praia sem tiros na Tunísia. Queres falar de cerveja? Cerveja. Isto são momentos em que você tem de aproveitar tudo para falar dos temas que são importantes para si. Cerveja. A promessa final que você fez foi uma promessa que ninguém percebeu o que é que você queria dizer. Você prometeu o quê? Esperança. Ou seja, é preciso que as pessoas tenham esperança, mas você tem de ter medidas concretas para dar esperança, de facto, às pessoas. O que é que poderá apresentar de diferente dos outros, em relação aos outros líderes dos outros partidos que já existem?
A imagem com que se ficou aqui, que você não tem conteúdo. Não tem... Uma apreciação um bocado exagerada. Impostos a quem os deve pagar e não à classe. Impostos que devem ser... E a forma como você... O aspecto positivo, os pontos positivos. Você teve uma resposta fabulosa, a única. A resposta em que você respondeu não. Eu acho que assimilei o que me estava a tentar passar, Alexandre. No geral, acho que até correu bem. Não.